Tesouro da vida eterna, e haverá mais eterna. Ninguém vai arrancá-las minha mão. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Ele com o segundo domingo do mês de maio. Sempre no quarto domingo da Páscoa, a igreja dá ênfase à figura de Cristo enquanto pastor. Aqui está uma réplica de um afresco que está na catacumba de Calixto, do século III, e é uma das primeiras imagens, uma das primeiras esculturas plásticas que ajudam a olhar Cristo como pastor que traz consigo sobre os ombros a ovelha que outrora estava perdida. É aquela famosa parábola que o Senhor nos conta sobre o bom pastor. E ele mesmo se apresenta dizendo: eu sou o bom pastor. Mas olhando para esta réplica de uma fresca que está nas paredes da catacumba de Calixto, que é o que do século III do início cristão, há dois elementos: a ovelha e o pastor. Vamos falar um pouco. A oração da coleta desse quarto domingo é aquela primeira oração em que o presidente da Assembleia faz. Por que presidente? Porque toda a Assembleia celebra. Não é só o padre, somos nós todos que estamos celebrando a nossa fé. E nós, na figura do presidente, fazemos nesta oração da coleta uma oração ao Pai, no nome santo do Filho, rogando a vinda do Espírito. E nesta oração assim dizemos: Deus eterno e todo-poderoso, conduz-nos à comunhão das alegrias celestes. Só aí nós estamos indicando docilidade, abertura para que a mão de Deus me guie, para que a fragilidade do rebanho, somos homens e mulheres frágeis, limitados, não obstante termos nossos talentos, não obstante termos nossas virtudes, aptidões, não tenho dúvida que todos nós que somos dotados de uma miríade de ações positivas, mas somos frágeis, somos fracos, somos limitados, caímos vez ou outra, erramos, mas devemos ter sempre alimentado dentro de nós a certeza de que é possível recomeçar sempre. Pedimos ao Pai, em nome de Jesus, que a fragilidade do rebanho chegue onde a precedeu a fortaleza do pastor. Então Jesus é para nós este modelo. O pastor é modelo para cada ovelha, para cada membro deste rebanho. Ora, esse pastor forte mostrou de onde advém e advém a sua força: o amor. O amor, para nós, é o elemento que move a nossa existência. Santo Agostinho diz, vai dizer que ama em fase de velhos, porque o amor é de fato da tônica da vida. Mas, padre, como é que eu posso saber se eu estou amando? É quando o amor gera amor. Quando o amor gera prisão, quando o pretenso amor gera prisão, gera egoísmo, rixas, dissensões, não é amor. É outra coisa, talvez o pacto dos gregos, a paixão, mas não o amor ágape, não o amor da entrega, não o amor que é Deus, como diz São João na sua primeira carta, tendo ali uma das primeiras sínteses teológicas sobre Deus. Deus é amor. E por que então este amor que é Deus é entendido como pastor? Porque é muito cara para o povo que outrora era
começar uma terra, sempre foi muito cara a figura do pastor para o povo de Israel. Em especial, quando da substituição de Saul, que era rei, e não estava sendo rei há algum tempo, Deus envia à casa de Jacó alguém para escolher quem seria o novo rei. E aquele homem, feliz porque o profeta de Deus o havia visitado em nome de Deus, apresenta todos os seus filhos, levando em consideração as aparências humanas. Trouxe os mais habilidosos, os mais altos, os mais fortes, aqueles que tinham experiência de guerrear, etc. e tal. Mas de todos os filhos, Deus não se agradou. Então disse ao profeta: mandai chamar o último. E aí o profeta pergunta: você já tem mais um filho? Temos sim, tem um novinho. Aí no rebanho é um pastor. Chame, nós não sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. E qual surpresa, quando o jovem Davi chega, Deus se encantou. Era ruivo, formoso, novo e pastor. Deus então escolheu e ali mesmo ungiu para ser rei de Israel. Desde então, a figura do pastor foi alçada como um arquétipo para a vida de fé. Deus é o nosso pastor. E o que faz o pastor? Cuida das ovelhas para que nada lhe falte. O interessante é que muitas vezes, ao falar do pastor que vai à procura da ovelha perdida, podemos achar que o pastor está sendo negligente em deixar as 99, mas não. O texto é muito explícito. O pastor deixa essas 99 acolhidas, abrigadas, protegidas do aprisco. O pastor não sai desinvestado, desorientado, à procura de uma, esquecendo e desprezando as outras, em hipótese alguma. Todas as ovelhas são importantes. O profeta Ezequiel, no Antigo Testamento, inclusive, vai distinguir as ovelhas mais gordas, as que estão mais fortes, as que estão preguiçosas, as que estão enfermiças, mas dá atenção às que estão com um membro quebrado, as que estão magras. Então o pastor olha para cada um de nós, membros deste rebanho, e vai tentando tocar nas nossas muitas necessidades e particulares necessidades. Daí que o Padre Zezinho vai dizer uma frase que para mim é lapidar: o calçado de dor no seu corpo, Senhor, é muito grande. Sou eu quem ajudo a rezar. Ontem eu recebi um convite para almoçar com a família. Eu já estava com água na boca. Eu ouvi dizer que ia ter até catado os caranguejos. Eu falei: meu Deus do céu. Me preparei todo, mas foi um dia tão gratificante, contudo extenuante. Porque ao longo do dia, fazendo a experiência da morte, fazendo a experiência da alegria, fazendo a experiência da tristeza, fazendo a experiência da consolação, ou seja, há um movimento que retira de nós, mas ao mesmo tempo, unido ao pastor, ele vai nos reabastecendo. Tanto é que eu disse: olha, não poderei ir, e um filho muito amado disse: toda ocasião foi graças a Deus. Congela. Mas como eu havia dito, nós não podemos falar só sobre o pastor. É preciso falar da ovelha. A ovelha somos nós. Essa ovelha só está nos ombros do pastor porque ela foi dócil. Nós precisamos ser dóceis. Nós precisamos permitir que o pastor nos pegue em seu colo. Precisamos ser dóceis. Precisamos ter intimidade, comunhão com o pastor. Jesus gostará muito de dizer isso, né? O que ele disse hoje no Evangelho acerca do seu pastoreio: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu tenho um cachorro chamado Plutão, e quando são pessoas conhecidas que ele tem cara, ele não late, ele não rosa. Mas quando é alguém que ele não tem conhecimento, não tem intimidade, late, aquela confusão, aquela gritaria,
gritaria. Em suma, obviamente eu estou fazendo uma imagem bem rasa, me perdoe, do cachorro e de como devemos ser nós. Mas para dar a indicativo de que nós precisamos desenvolver nossa intimidade com o Senhor e precisamos conhecer a sua voz. Ter intimidade, porque a voz do Senhor não compete com os ruídos do mundo. A voz do pastor é uma voz extremamente dócil, serena, patativa. É uma voz docíssima, uma voz assim bem branda, bem polida. E se nós não estivermos desenvolvendo a intimidade com Ele, nós não conseguiremos ouvir sua voz. Porque o mundo é mestre, aliás, doutor, em provocar ruídos para que o verdadeiro som, a verdadeira voz, não seja ouvida e, consequentemente, nós não consigamos atendê-la. Eu dou a vida eterna para essas minhas ovelhas e elas jamais se perderão. Aqui já estou indo à conclusão. Elas jamais se perderão. Como é que eu saberei se a pessoa me ama? Quando ela se doa a mim como dádiva, como gratuidade. É como aquela mãe que larga tudo para seguir o filho. Isso é amor. Isso é amor. Um amor que nós não temos como mensurar. Um amor que nós não temos condições de quantificar. Um amor que se antecipa para o bem dos seres. Tanto é que no mundo da natureza são as leoas que defendem os filhotes, os possíveis leões. Deus é assim conosco. Deus se antecipa. Deus se antecipa, nos ama, nos quer, mas repito, é preciso que sejamos dóceis. É preciso que permitamos que Ele nos alcance. É preciso que permitamos que Ele, de fato, chegue a nós. Este é o pastor que nós precisamos conhecer e precisamos amar. Eu concluo, porque coincidem os 2 domingos, Dia das Mães. Eu sei que, assim como eu, como nós, filhos e filhas, as mães também têm seus limites, têm suas faltas, mas mãe, é outro arquétipo que está entranhado na realidade de cada ser e no mundo da vida. Ou seja, em todas as culturas, mãe é mãe. Não obstante, repito, suas faltas, limites, mas é mãe. E é preciso reconhecê-la porque o tempo é fugaz. Se você tem sua mãe próxima, beije, abrace, perdoe, peça perdão, dialogue, agradeça. Se está distante, ligue, faça uma videochamada. Se ela já partiu, diga: eu te amo. É um exercício dizer. O velho bispo dizia que ao falar somos os primeiros a escutar. E aí eu tenho, além da minha mãe, obviamente, como modelo, eu tenho uma mãezinha de 1,50m na Avenida Amazonas, em Belo Horizonte. Já acontece a história, mas ela está impressa em mim assim, de tal forma como um sinete. E aí, quando disparou em declive, éramos muitos homens dentro do ônibus, e ela com seu filho adolescente, com toda a perna engessada. Ninguém levantou. Eu não levantei para ir lá embaixo, lá fora, ajudar. Eu não levantei. Até hoje eu fico assim: por que eu não levantei? Por que eu não fui ajudar? Essa mãe desistiu do ônibus, essa mãe mandou o ônibus seguisse? Não. Essa mãe, menor do que seu filho adolescente, estava mobilizado, essa mãe pegou esse filho, colocou dentro do ônibus e disse, obviamente disse sem nenhuma pretensão raivosa, mas disse: pode ir, motorista, meu filho está em segurança. Até hoje eu tenho vergonha. Até hoje eu tenho vergonha. E aí nós vamos vendo por que o profeta Isaías vai comparar o amor de Deus ao amor de mãe. E ele chega a dizer que é impossível a mãe esquecer o rebento, mas mesmo que haja essa mãe, Deus jamais se esquecerá de ti. Ele te ama. E é por isso que Deus
grande homem chamado Drummond, capaz de escrever esse poema que nós oferecemos a vocês, queridas mães. Para sempre. Por que Deus permite que as mães vão-se embora? Mãe não tem limite, é tempo sem hora. Luz que não apaga, como sol do vento, chuva desaba. Veludo escondido na pele enrugada. Água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece como que é breve e passa, sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça, é eternidade. Porque Deus se lembra, mistério profundo, de tirar um dia. Fosse eu rei do mundo, baixava a lei. Mãe não morre nunca. Mãe ficará sempre junto de seu filho. E ele, velho embora, será pequenino, feito grande. Parabéns, mamãe. Deus te abençoe. Vamos agora, irmãs e irmãos, com outra mãe que é a igreja, que nos gerou na vida pelas águas do batismo. Vamos professar a fé dela recebemos. Creio Meu Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, veio aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, supliquemos a Cristo como pastor com as nossas preces e orações sinceras e confiantes. Nossa resposta é Cristo bom pastor, ouvi-nos. Cristo bom pastor, ouvi-nos. Ó Cristo, que sois o bom e verdadeiro pastor, inspirai os ministros ordenados de vossa igreja, para que em sua missão e vocação sejam sinais do vosso amor misericordioso e da vossa compaixão no coração do mundo. Nós os pedimos. Cristo bom pastor, ouvi-nos. Ó Cristo, que sois a porta das ovelhas, derramai a vossa graça transbordante sobre todos os ministros leigos, coordenadores e agentes das pastorais, movimentos e grupos de nossas comunidades, para que sejam um redil aberto a acolher a todos. Nós os pedimos. Cristo bom pastor, ouvi-nos. Ó Cristo, que conheceis as vossas ovelhas, inspirai os jovens, moças e rapazes, para que respondam com generosidade às vocações que vós me chamais no serviço do ministério, na vida religiosa consagrada e no compromisso com as comunidades. Nós os pedimos. Cristo bom pastor, ouvi-nos. Ó Cristo, que sois um com o Pai, ajudai-nos a viver o dom da unidade e da fraternidade, para que o mundo seja transformado e revigorado na esperança, por meio de nosso testemunho de fé, de vida e de coragem, que provém do vosso coração. Nós os pedimos. Cristo bom pastor, ouvi-nos. Ó Cristo, que sois a imagem perfeita do Pai, o verdadeiro pastor, ouvi as preces do vosso rebanho e na sua fragilidade, confie em vosso amor
viveis e renais por todos os séculos dos séculos. Amém.